bem? Seja bem-vindo ao curso da Oratória Excelente. Neste curso você vai aprender algumas técnicas para que você se torne em um orador excelente. Seja você um advogado, seja você um palestrante, um pastor, obreiro, membro de uma igreja, aluno, não importa. O importante aqui é que você tenha o intuito de aprender, aquela vontade imensa de aprender algo novo e não apenas aprender, mas aplicar esses princípios no seu dia a dia. Se você seguir cada passo que você está prestes a aprender neste curso, eu garanto a você, você se tornará em um orador excelente. Eu quero começar hoje falando nesse curso de oratória excelente, um pouquinho sobre a oratória, tá? O significado da oratória. Oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para conduzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Veja que, popularmente falando, a oratória é a arte de falar em público. Mas não é apenas falar, é ter a excelência no falar, falar com eloquência, falar com propriedade, falar com convicção e segurança diante do seu público. Muitas vezes, o orador, ele não consegue prender a atenção dos seus ouvintes, porque ele tem cometido alguns descuidos. E hoje eu vou falar um pouco sobre esses descuidos que um orador não deve ter, tá? Você precisa ter alguns cuidados antes de você apresentar, uma palestra, uma reunião, ou seja até mesmo uma apresentação na sua escola, na sua faculdade. Você precisa se tornar um orador excelente. E aquela questão de falar que um orador ou a oratória é um dom, este é um grande equívoco que muitas pessoas elas têm cometido. Essa é a verdade. A oratória não é um dom. A oratória é algo que precisa ser desenvolvido na medida que você segue alguns princípios básicos e técnicas da oratória, tá? Então você precisa estar atento a cada detalhe, a cada observação que faremos aqui nesse curso, tá bom? Nessa primeira aula, eu quero falar sobre o poder de observação do orador. É a primeira coisa que nós precisamos entender para que sejamos, então, oradores excelentes. Mas antes de entrar nesse detalhe, deixe-me falar algo para você. Eu já tenho 20 anos que prego a palavra de Deus. Eu já fui uma pessoa muito tímida, eu já fui um homem tímido. Eu cometi muitos erros nessa minha caminhada, já cometi muitos equívocos. Eu achava que falava bem, não falava. Muitas vezes, por um bom tempo, eu achava que eu, na verdade, não tinha o dom da oratória, Essa palavra até passava longe do meu vocabulário. E eu falava, não, eu prego individualmente ali para uma pessoa e só. Eu não tenho esse dom que um pastor tem, de pregar para várias pessoas. Não, isso não é para mim, não. Eu pensava desse jeito. Eu me lembro que a primeira reunião, quando eu dei o primeiro passo para mim ser obreiro, uma igreja do meu pastor, e eu passei a ser preparado por ele para ser um pregador do evangelho. Só que, sinceramente, eu pedia para Deus não me deixar pregar,
Dá para entender isso? Queria pregar, pedia para Deus não me deixar pregar. Coisa louca, né? E um dia o pastor teve que ir para uma gravação urgente e ele tinha um auxiliar, um pastor auxiliar, que por sinal era um alívio para mim, porque na ausência do pastor, o pastor auxiliar assumia então a responsabilidade da igreja, então ele consequentemente fazia os cultos. E eu ficava só auxiliando, o auxiliar do pastor. Só que nesse dia, né, o pastor, ele teve que sair com urgência para a gravação e o auxiliar teve que acompanhá-lo. Eu fiquei sozinho aquele dia. E para piorar minha situação, aquele dia tinha uma reunião às 3 horas da tarde. Nunca vou esquecer. Eu entrei numa escolinha que tinha sido do lado da igreja, dá para ver da porta, dá para ver o salão, né, da igreja. Gente, eu ficava ali, eu orei a Deus mesmo, com tanta fé, mas foi uma oração, às vezes você fala pedindo o quê? Que Deus o abençoasse, que fosse uma reunião abençoada, além do mais, era a minha primeira reunião da minha vida. Não, eu pedi para Deus mandar o povo embora. Eu falei, vai, meu Deus, manda esse povo embora. Eu não quero esse povo aqui. Eu pedi, Deus, manda esse povo, não quero ninguém. Ô Senhor, me perdoa, mas não deixa ninguém vir nesse culto, não. Eu não quero pregar, eu fiquei com medo. Eu tremia. Eu dizia, eu não sei o que eu vou falar. O que eu vou dizer para esse povo? Gente, nessas reuniões, normalmente vinha 10 pessoas, 15 pessoas, né? No máximo 20 pessoas à tarde. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar para 20 pessoas? Eu que chegava a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Ah, meu Deus do céu, misericórdia, chega de povo. Gente, esse dia deu aproximadamente 40 pessoas. Nunca tinha dado tanta gente nessa tarde. E eu disse, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu peguei uma palavra rápida, né? Olha o que a falta de preparo faz, né? Eu peguei um versículo ali rapidinho, entrei. Gente do céu, foi a reunião mais rápida que existiu na história, tá? Foi rápida. Eu nem olhava para o povo. Eu já subi assim, ó, já entrei assim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Fica, uai, o que foi? Boa tarde, fica de pé, fecha os olhos. Oh, meu Deus, comecei a fazer uma oração rápida. Senta no seu lugar. Olha, pessoal, porque Jesus, ele é maravilhoso, ele vai abençoar a sua vida. Olha, tenho certeza que esse poder de Deus vai agir na sua vida. Ele vai curar o diabo. Não, quer dizer, vai curar o doente, expulsar o Satanás. E comecei a trocar algumas coisas, preguei rápido. E você percebeu como eu fiquei? Todo o tempo olhando para o chão. Este aqui é um grande erro que um orador nunca deve cometer. Quando você estiver diante do público, procure olhar nos olhos das pessoas. Porque quando eu olho nos olhos das pessoas, eu estou transmitindo o que a elas? Segurança, né? Confiança, e que elas podem ter certeza que eu garanto que o que eu estou falando é verdade. Quando eu começo a olhar para o chão, sabe, aquilo ali quebra completamente tudo aquilo que eu já havia estudado. Nesse caso, eu não tinha estudado nada. Estou falando já de uma pessoa que já prepara um sermão, prepara uma reunião, prepara às vezes ali uma boa palestra, é boa mesmo. Só que se ela começar a olhar para o chão e não olhar para os olhos do seu público, as pessoas vão começar a sentir que estão ali perdendo o seu tempo. E na verdade estarão. Porque tem um palestrante diante delas, inseguro, não tem confiança em si próprio, não tem certeza naquilo que ele está passando para o seu público, não olha nos olhos. Gente, olhar dentro dos olhos de uma pessoa, isso transmite segurança para as pessoas. Até numa paquera, quando o homem vai paquerar uma mulher, como que ele tem que fazer? Olho no olho, não é isso? Se ele ficar aqui, ó, como é que eu vou paquerar uma mulher? Imagina eu lá tentando jogar um charmezinho, na época lá que eu conhecia minha esposa. Imagina eu tentando lá
jogar o meu charme. Bonito e tal. Aí eu tô lá assim. Imagina, olhando pro chão, olhando assim, e ela conversando comigo, oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Meu nome é Júlio, cadê tua mão? Opa, sou o Júlio, César, nossa, como você é linda. Mas como é que você sabe que eu sou lindo se você não olha para mim? Primeiro que eu acho que nem moral ia me dar, porque a mulher, para ela sentir segurança no homem, ela tem que olhar onde? Dentro dos olhos de um homem. Um ouvinte, uma pessoa que está ali no meio daquele público, às vezes ela vai lá naquela palestra dizendo assim, essa palestra vai decidir a minha vida, eu vou sair dessa palestra aqui para decidir a minha vida. E às vezes ela não decide nada, sabe por quê? Porque ela fica olhando para baixo. E eu cometi esse equívoco que não deve ser cometido por nenhum orador, tá? Isso independe do seu ofício profissional, nunca olhe para o chão. Bem, então, para começar, eu fiz essa introdução aqui rápida, porque a primeira aula demorei um pouquinho. Normalmente uma introdução, no máximo de qualquer palestra. E a primeira dica para vocês aí, hein? Vai apresentar uma palestra, um trabalho, em qualquer lugar. Tudo, qualquer palestra, qualquer reunião precisa ter introdução, o corpo e a conclusão. São 3 partes. Simples, né? Introdução, corpo e conclusão. Vamos falar isso um pouquinho mais para frente nas próximas aulas, tá? Mas nessa introdução minha demorou um pouquinho, porque foi a primeira aula e eu partilhei com vocês uma experiência minha. Bom, sem mais delongas, né? Então vamos então a nossa primeiro tema da nossa aula de hoje, o poder de observação do orador. Isso é muito importante. Inicialmente, recomenda-se falar pouco e observar muito. Você não pode jamais, se você quer ser um bom orador, você precisa aprender a ser um bom observador. Esta primeira observação dessa aula me faz lembrar do que está escrito na palavra de Deus, que sejam poucas as suas palavras, que você seja tardio no falar e pronto para escutar. Ou seja, um orador precisa observar muito, mas muito mesmo, no começo de tudo, antes de você palestrar, fazer uma reunião, você precisa então começar do primeiro degrau. Sabe qual que é? O degrau da observação. Você esquece, não adianta você querer sair daqui, vou fazer uma palestra, vou arrebentar, vai dar tudo certo. Todo mundo vai gostar, não vai dar certo. Siga isso aqui que eu estou te falando. Ninguém sobe uma escada de 10 ou 20 degraus, 20, não tem como. É de 1 em 1, cada degrau por vez. Então vamos ao primeiro degrau, né? Que é falar pouco e observar muito. Isso aqui é uma técnica poderosíssima que a maioria dos oradores experientes fazem até hoje, inclusive. Isso mesmo. Eles falam pouco e observam muito. Como assim? Quando estão ali nos bastidores, né? Não estão palestrando, eles falam pouco e observam muito. O que eles observam? Vamos lá, anote isso aqui para você começar a aprender a se tornar um orador excelente. Observe atentamente os membros da sua empresa ou igreja que sabem se expressar com elegância e correção, identificando o que o diferencia dos demais. Isso aqui é importante para um bom observador. Primeira coisa que você vai fazer, que você irá fazer, é observar os membros da sua empresa ou da sua igreja, no caso. Como assim? Observe. Quem? Observe como que as pessoas da sua empresa, os seus colegas, principalmente aquelas que sabem se expressar com elegância.
sabe? Você deve conhecer alguém assim, né? Nossa, como essa pessoa é elegante no falar, no andar, até na forma de gesticular, é uma pessoa elegante, né? Então, observe bastante mesmo essas pessoas. Veja como elas andam, veja como elas falam, veja como elas falam com muita elegância, correção no português, né? E aí você vai começar a identificar como esta pessoa ela é diferenciada das demais. Veja que ela atrai atenção com mais facilidade. Veja que as pessoas que gostam de estar ao lado desta são pessoas compatíveis a ela, né? Que pensam como ela, que agem como ela e são pessoas que procuram estar do lado de quem realmente elas se identificam. Não tem como andar do lado de uma pessoa que você não está em acordo com aquilo que ela fala e faz. É impossível. Se você não aprender essa técnica, você não vai conseguir absorver as coisas boas. Compreende? Então comece a observar, mas observar mesmo. Principalmente, são dois tipos de pessoas que você vai começar a observar a partir de hoje. Você vai observar aquelas pessoas que falam com elegância, com propriedade, aquelas pessoas que sabem se comportar, que têm ética profissional, ela sabe caminhar corretamente, tem um português correto, sabe se expressar com elegância. Observe e comece a extrair dessa pessoa essas qualidades e aplicar na sua vida. O segundo tipo de pessoa que você precisa observar, também você precisa fazer isso, observe atentamente os que não sabem falar. É isso mesmo. Você observa aqueles que falam bem e observar também aqueles que não sabem falar ou que falam mal mesmo, aquela pessoa que fala mal. Estes lhe ensinarão seguramente o que não deve fazer. É isso mesmo. Quando você observa uma pessoa que fala tudo errado, né, é uma pessoa que a vida dela é cometer erros. Ela é a piada do grupo, é aquela pessoa que fala errado, fala mal, age errado, age na hora errada. Então, observe essas pessoas, porque estas lhe ensinarão seguramente o que você deve ou não deve fazer na sua vida. Então, você observando essas duas pessoas, você vai começar então a dizer qual destas eu me identifico atualmente. E qual destas eu preciso ser igual? Eu preciso ser igual à primeira ou à segunda? Obviamente que é a primeira, né? Você não vai querer sair falando errado por aí, porque ninguém vai querer ouvir você, tá? Quando você começar a palestra, pode ter certeza que vão sair correndo da sua palestra. Terceiro, observe os apresentadores de rádio, de televisão, mestres na arte de falar com desenvoltura e entreter o seu público, né? Eu quero que você entenda isso que é muito importante. Eu faço isso até hoje. É bom você observar as pessoas. Comece a observar, então, esses apresentadores de rádio. Liga lá o rádio. Mas, é claro, apresentadores que sabem apresentar com excelência um programa. Veja como ele dramatiza certas coisas. Veja como ele insere em alguns assuntos algo que vai despertar no público curiosidade, né? Tudo isso aqui é um poder de persuasão que um bom orador utiliza. Assista também apresentadores de TV, né? Aqueles apresentadores, tem ótimos apresentadores, repórteres, né? Pessoas que estão ali nos jornais, são pessoas experientes, são ótimos oradores, sabem apresentar com excelência. Então observe como eles são, como eles gesticulam, como eles conversam entre eles, o olhar, o tom da fala, como eles se expressam, tudo isso você precisa observar para você começar a agir igual ou até melhor, entendeu? São técnicas de oradores experientes, o que eu estou falando e partilhando com vocês. Quarto, observe os apresentadores, palestrantes,
e pregadores também do Evangelho. Veja com que maestria eles conseguem fazer você rir de algum fato engraçado. Observe, tem pregadores que com muita facilidade ele consegue, fazer o seu público rir, os membros da sua igreja rir. E será muito importante você observar pastores que realmente falam com propriedade, pastores que têm realmente um estudo teológico e sabedoria para conduzir aquela reunião. Veja como ele caminha, aquele pregador que anda demais, toda hora, parece ligeirinho, ou aquele pregador que às vezes fala muito rápido, quer dizer, o público mal sabe que ele falou no começo, ele terminou a fala e ninguém pegou nem o começo. Então, viu como é importante observar as pessoas, palestrantes, como eles estão palestrando, veja as palestras deles, como eles se expressam, os seus gestos, expressões, tudo isso tem que ser observado. Pastores, pregadores, apresentadores, como eu já disse, televisão. Veja com que maestria essas pessoas conseguem tirar risos do seu público. Veja, isso é importante em qualquer palestra, em qualquer reunião. Não pode ser aquela coisa formal demais, tá? Ou simples demais. Tudo tem que ter um equilíbrio, tá? Uma dosagenzinha aí de humor, seriedade e inteligência, com certeza é fundamental, tá? E um detalhe muito importante. Se você dispuser de algum tempo aí, procure assistir um julgamento em algum tribunal que você conheça. Isso mesmo, você vai ver o quanto você vai desenvolver essa capacidade da oratória. Por quê? Porque quando você está assistindo uma audiência, um julgamento em um tribunal, normalmente ali, promotores e advogados dividem o tempo ali. Estes fazem um verdadeiro show de oratória, retórica e expressão. É muito importante você arrumar um dia, um jeito de participar de pelo menos uma ou duas audiências. Você vai ver e observar o advogado, observar o promotor, o juiz, a juíza, não importa. Você vai observar e vai crescer muito como um orador. Pode ter certeza disso, tá bom? Um orador na tribuna equivale a um ator no palco. Todos os seus movimentos, gestos, expressões são previamente calculados, estudados e minuciosamente aplicados. Um bom orador, ele é como um ator de palco, como eu disse agora neste tema. Um orador na tribuna, no caso um advogado, um promotor, este orador na tribuna, ele equivale a um ator no palco. Por quê? Porque ambos precisam minuciosamente estudar os seus gestos, suas expressões que serão aplicadas naquela audiência. Eles então, os seus movimentos são calculados, todos os movimentos, tanto de um orador, quanto de um comediante, quanto um ator, são bem calculados. O ator, ele precisa, por exemplo, de acordo com aquela cena, ele precisa dramatizar aquela cena. Então ele vai usar um tom de voz diferente, talvez mais triste, mais baixinho, ou às vezes um tom mais imponente para dizer algo que realmente ele está decidido a fazer. Ou algo alegre, extrovertido, algo que desperte ou tire um riso do povo, sabe? Que umas risadas, boas gargalhadas do seu público. É preciso estudar minuciosamente os nossos gestos,
Imagine se eu chego aqui agora e começo a ficar toda hora assim. Então, você precisa, pessoal, ó, presta atenção, você precisa observar as pessoas. E se você não as observar, você vai começar a fazer tudo errado e você precisa fazer... você começar a fazer alguns gestos demais, gesticular demais, exageradamente, você pode estar, então, comprometendo aquela palestra, aquela apresentação, aquela reunião. Outra coisa, é importante observar o tom da sua voz. É verdade, tanto um orador ali na tribuna quanto um ator no palco, ambos, eles equilibram o seu tom de voz, tá? Tem momentos que eles devem falar com mais imponência, que eles devem falar mais baixinho, dramatizar aquelas palavras, ou palavras mais alegres, depende muito do que ele está falando. Porque um orador excelente não pode, por exemplo, falar de uma coisa triste sorrindo. Imagina falar de uma morte de alguém sorrindo, né? Não tem lógica isso, é sem nexo isso, né? Imagine também o contrário, eu falando de uma coisa alegre com um semblante triste. Não tem como, o orador precisa observar muito bem, minuciosamente, seus gestos, suas expressões, a tonalidade da sua voz, tem que ter equilíbrio, sabe? Você já assistiu alguma palestra onde o palestrante, o pastor que está pregando lá, né? Ele fala muito alto? Aquela pessoa falando alto demais vai começar a fazer você ficar agora sem atenção, porque você não vai gostar de ouvir alguém falando alto. Poxa, ela quer ser imponente falando alto demais, exageradamente. Viu como é que é ruim escutar? Imagina eu apresentar esse curso aqui falando desse jeito o tempo todo. Você não ia conseguir me ouvir, assistir nem 5 minutos. Olha lá, ainda 1 minuto já desliga. Tá? Aqui agora eu estou diante de uma câmera. Olha como eu estou falando. Observe minhas expressões. Observe o tom da minha voz. Observe o meu olhar. Observe o gesto das minhas mãos. Tudo isso conta em uma apresentação. Tá? E tudo deve estar ligado uma à outra. Eu não posso fazer um gesto falando uma palavra que não tem sentido nenhum com o gesto a qual eu estou fazendo. Entendeu agora? Então preste atenção. Você já assistiu também aquela palestra que o pregador, uma reunião, um culto, aquele pregador fala acelerado, parece que narrador de futebol? Então por que você vai fazer isso agora? Porque a palavra de Deus fala isso, e aleluia, oh glória a Deus, olha você vai fazer, olha a palavra de Deus fala, chega até gaguejar, não tem como falar. Mas tem uns que têm essa capacidade de falar sem gaguejar ainda, ele parece um narrador de futebol. Infelizmente, essas pessoas aí, que falam demais, né, muito rápido também, é um péssimo orador. Tá? Um péssimo orador e a palestra dele se torna irrelevante para os seus ouvintes. E a pior coisa que tem é a pessoa se tornar irrelevante para o seu público, e você não quer isso, não é verdade? Então, preste atenção no tom da sua voz. Você vai falar com o público, vai falar com pessoas, então você precisa equilibrar o tom da sua voz, tá? Falar de uma maneira que todos possam ouvir. Tem aquele pregador que eu já ouvi pregação que você não entende nada, dá até raiva de ouvir. Tem uns que chega, dorme ali, ó. Tá lá, ele tá falando, tá dormindo. Aí fica bravo. Por que tá dormindo? Por que estão dormindo na minha reunião? Por que tá dormindo na minha palestra? Tá tão ruim assim? Tá ruim. Tá horrível. Ruim é pouco, tá horrível. Por quê? Não dá para entender nada. Ele fala ali, por que ele quer? Eu acho que ele quer ter, esse é exagero de ética, tá? Infelizmente o camarada quer exagerar em tudo. Ele acaba exagerando, né, minimizando demais o tom da sua voz. Ele começa a falar baixinho demais. As pessoas vão começando a entender o que ele quer falar. Porque às vezes a gente precisa ser um bom orador, sabe? Um orador que a gente precisa melhorar a cada dia. Porque do contrário,
as pessoas não vão entender nada. Essa é a realidade, não é verdade? Então, é terrível quando uma pessoa, um orador, ele não consegue se expressar de uma maneira excelente. Então, fique atento, tá? Assim como um advogado, um promotor, um juiz, veja como eles se expressam, veja como eles gesticulam, vejam como eles caminham. Tudo isso faz parte daquela apresentação, para fazer com que o seu público ali, naquela audiência, todos que estão ali, venham acreditar no que ele está falando, tá? Então é necessário que um orador tenha equilíbrio na sua voz ao falar, tá? Policiar esses exageros, ou muito alto, ou muito baixo, ou acelerar demais, ou devagar demais, e falar devagar demais, faz com que você tenha sono. E aí, você está entendendo? Deus me livre. Imagine assistir uma aula desse jeito, pessoal. Imagine assistir uma reunião assim, onde o pregador é morto, onde o pastor está morto lá em cima. É um morto vivo, está lá morto. Onde o palestrante é morto, né? O professor é morto, o comerciante fala acelerar demais. A pessoa lá, o cliente, não entendeu nada, nem a metade do que ele falou. Por isso que às vezes essa falta de comunicação excelente, né, entre o locutor e o interlocutor, às vezes a pessoa acaba tendo esse conflito aí, gera problemas futuros. Não entendi o que você falou. Porque se você tiver, mas eu falei. Mas eu não entendi. Por que não entendeu? Porque não falou direito. Falar é uma coisa, amigo, falar direito é outra.